Vamos assim, nessa onda de paz, pedindo que o Pai Criador envie até nós seus espíritos de luz a nos iluminar, a nos esclarecer o Evangelho da noite de hoje. Pedindo que essa luz possa abrandar o coração dos nossos inimigos e da mesma forma possa chegar em todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que essa luz se estenda a todos os nossos irmãos dependentes químicos que vagam entre as bocas, vielas, praças e bares, à procura de sua droga de predileção. Pedimos também muita luz aos nossos irmãos que estão presos nesse exato momento, nas delegacias, nas penitenciárias, que encontrem luz em seus passos, iluminação e esclarecimento espiritual. Da mesma forma, pedimos luz para todo o nosso Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que haja chuva para poder apagar o fogo que hoje o Brasil queima. Da mesma forma, pedimos muita chuva, muita luz para toda a Califórnia, estado de Minas Gerais. E assim, que essa luz abrange o coração de todos nós, homens e mulheres, encarnados e desencarnados. Oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Não, vai bem em segundo botão de desliga. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema de hoje é fé. Fé. Fé é uma coisa complicada de se explicar. E cada um tem a sua fé, a sua maneira de ver e entender o mundo. Os materialistas entendem o mundo como uma coisa só aqui do ponto de vista material. Aquilo que está dentro do ponto de vista material é aceitável, aquilo que não está não é aceitável. Aquilo que é palpável. Logo, os materialistas entendem que a vida se resume à existência do corpo físico. Enquanto o corpo físico está em funcionamento, há vida. Se não existe o funcionamento do corpo físico, não há vida. Contudo, é necessário fazer uma explicação aqui. É lógico que os materialistas entendem que se houver a morte encefálica, a vida acabou. Não é porque o corpo, não é porque o coração está batendo, significa que há vida. Tem muitos médicos materialistas, muitos pensadores materialistas que entendem que o funcionamento do coração não é o suficiente para ter a vida, é o funcionamento do corpo. O cérebro tem que estar funcionando. É interessante também lembrar que há outros tipos de fé. Não só a nossa fé. E os povos, existem inúmeros povos pelo planeta Terra. Inúmeras civilizações, inúmeras maneiras de tentar explicar o sentido da vida e da morte. E essas inúmeras maneiras são extremamente legítimas e todos levam ao Criador. Se você pegar lá, por exemplo, o budismo, que ele nasce na Índia, mas tem um centro forte no Nepal, na China, no Japão, eles não entendem que exista um Deus. Deus para eles é você mesmo. Você procura a autoiluminação. Buda significa o iluminado, aquele que se purifica, se ilumina. Eles não têm a compreensão que existe um Deus. Contudo, é uma religião extremamente rica, extremamente interessante, que nos traz esclarecimento e nos ajuda em vários sentidos. Por exemplo, os mantras,
a meditação. Isso são elementos que podemos incorporar em todos os dias, independente de sermos espíritas, de sermos umbandistas, de sermos evangélicos, católicos, sermos ateus ou não. Ele traz elementos ricos que ajudam na nossa vida no dia a dia. E é a maneira deles enxergarem a parte da verdade. Porque quem tem a verdade total, inesgotável? Nós não temos a verdade total e inesgotável. Nós enxergamos parte da verdade. E essa parte da verdade nos traz iluminação. Agora, se nós nos colocarmos em campos de batalha procurando ser o dono da verdade, isso não vai trazer a paz. Isso vai trazer confusão. Isso vai trazer discórdia, guerras, como já ocorreram guerras santas. Nós temos que entender o outro como parte da verdade, como dono da parte da verdade, assim como nós somos donos da parte da verdade. E que entender que o outro, aquele que ele vê, pode significar um acréscimo no nosso conhecimento espiritual também. Mas Sérgio, lá no Livro dos Espíritos está falando que Jesus é o modelo e o guia para a humanidade. Sim, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra. Sim, mas o cristianismo trazido por Jesus é muito mais profundo do que esse cristianismo que é propagado nas igrejas. Porque muitos dos pensamentos de Jesus foram deteriorados. Tem os chamados evangelhos apócrifos, que foram retirados do evangelho que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque ele não atendia aos interesses dos poderosos. E vários conceitos que eram aceitos lá no cristianismo primitivo foram deixados de lado, como por exemplo a reencarnação que nós adotamos, nós acreditamos, nós temos convicção. Os budistas também têm convicção na reencarnação. Não é interessante isso? Apesar de eles não acreditarem na ideia de um Deus, e nós acreditamos na ideia de um Deus, mas nós temos um ponto comum, a reencarnação. E é muito interessante isso. Se nós pegarmos a Umbanda, será que a Umbanda não tem parte da verdade? Essas ideias dos orixás, das entidades que são incorporadas no centro de Umbanda, será que não tem parte da verdade? É legal, tem um livro, Os Mensageiros, os Mensageiros não, eu tenho certeza que é Os Mensageiros, em que o André Luiz vem com o seu orientador a fazer uma visita no processo de estudo, aprendizado e trabalho no Rio de Janeiro, e eles trabalham a noite inteira. E logo depois eles são levados por esse orientador, André Luiz mais um amigo dele, que estão lá para aprender juntos, são levados para uma zona rural na cidade do Rio de Janeiro. E lá eles se deparam com um acidente. Por que na zona rural? Por quê? Porque na zona rural a atmosfera espiritual é mais agradável, os ares são mais interessantes, mais reconfortantes e até alimentador para quem é menos materializado, como são os espíritos mais esclarecidos. E eles vão lá, ficam lá nessa área, e ali eles se deparam com um acidente. E o orientador, o espírito orientador do André Luiz e seu amigo, se depara com esse acidente e cobra, falou, por quem é o espírito responsável por essa rua? Olha só, por essa rua. E aí o espírito se apresenta e fala, olha, sou eu, mas eu tentei esclarecer o dono se não me engano, de um burrinho, que ele machucava bastante, maltratava bastante. Chegou uma hora que o animal não aguentou, pelas energias deletéricas que eram emanadas do dono e pelos maus tratos. O animal deu um coice e matou o dono. Então, o espírito protetor daquela rua foi chamado para explicar aquela situação. Então, tem elementos muito interessantes que nós temos que levar em consideração. Isso não significa que temos que virar umbandistas, ou temos que virar budistas, ou temos que virar ateu. Não é isso. Cada um no seu caminho, cada um seguindo os seus passos.
mas nós temos que compreender e ter o processo de empatia. A empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, para tentar enxergar o mundo com os olhos do outro, sentir o mundo com a pele do outro. Esse é um processo importante. E isso começa com o ato de fé. O ato de fé não é imposta. Que nós devemos lembrar historicamente que foi tentado impor a religião cristã, e Jesus nunca tentou impor absolutamente nada a ninguém. E o que aconteceu? Houve guerras, houve perseguições, houve matança em nome de Jesus, sendo que Jesus nunca propôs matança, guerra, nem perseguição a ninguém. Então a fé significa, essas fés diferentes, são maneiras de ver a parte da mesma coisa, parte do todo. E por chegar à parte do todo, ela é interessante para nós. Né? Procurar compreender que o outro está falando, que o outro está explicando. Será que o ateísmo não tem nada para nos ensinar? Sim, tem. O ateísmo tem o lado rigoroso, científico, o ateu de verdade, né? Aquele que se pega à ciência para tentar explicar os fenômenos da natureza e entender a vida. O ato de buscar na ciência elementos para poder se contrapor à crença é um ato interessante, porque nós espíritas também, nós nos pegamos à ciência. Diga-se passagem, lá no livrinho pequenininho que é Espiritismo do Allan Kardec, ele falava que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Uma ciência porque é um elemento que se debruça sobre os fenômenos espirituais e explica os fenômenos espirituais existentes como parte do fenômeno da natureza. Olha só que interessante. Então, basta a gente ter olhos e ouvidos para poder perceber o mundo ao nosso redor. Nós não podemos nos colocar capas de insensibilidade e refutar toda e qualquer fé que seja contrária à nossa. Não podemos, não devemos fazer isso. Nós devemos sim ter a capacidade de ouvir, entender, aceitar o outro, mas não significa concordar e nem armar guerra, nem armar brigas desnecessárias. Como nós também queremos ser aceitos, queremos ser respeitados as nossas opiniões, nós também devemos fazer parte, devemos agir da mesma forma. A civilização ocidental, que pega a Europa, boa parte da Europa e o continente americano, nós temos uma cultura judaico-cristã. Agora, você sabia que o judaísmo não reconhece Jesus como Messias? Não reconhece Jesus como Messias. Não aceitaram Jesus como Messias. Mesmo Jesus ter nascido no atual Estado de Israel, né, que era em Nazaré, filho de judeus, ele não foi aceito. Ele não foi aceito como Messias. Ele teve maior aceitação fora do seu povo que dentro do seu próprio povo. Agora, o judaísmo não tem nada para nos ensinar? Sim, tem. Muita coisa interessante, muita riqueza em detalhes, no qual nós temos que respeitar também. É interessante, nós temos essa capacidade de ter um olhar mais amplo, porque lá na cidade espiritual, se um dia alcançarmos no nosso desencarne, o chamado nosso lar, que é a colônia espiritual, lá você não vai ter uma colônia espiritual para os espíritas, para os evangélicos. Não, lá a colônia espiritual é para todo mundo. E a colônia espiritual é para atender as pessoas que têm, cada colônia espiritual, para atender as pessoas de acordo com o seu grau de entendimento. Certo? Há pessoas que acham que a vida é o corpo físico, e quando desencarnarem, vão demorar para acordar, vão esperando o juízo final. E aí? É a maneira de enxergar. E como que nós vamos lidar com essa situação? A própria obra do André Luiz demonstra isso. Se eu não me engano, entre a terra e o céu, fala sobre espíritos que acreditavam
espíritos desencarnados que acreditavam que estavam mortos mesmo e estavam ali aguardando o juízo final, né, para poder voltar a viver. E demoram. E aí como que a espiritualidade vai agir? Vai agir com parcimônia, com carinho, com respeito com esses espíritos. E nós, espíritas, como devemos lidar com essa situação? Com respeito, com parcimônia, independente do credo religioso, independente daquilo que você pensa ou acredita. A função nossa, a nossa função de espíritas, não é fazer com que o outro venha acreditar em tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós propagamos. Mas se nós conseguimos, minimamente, incutir na cabeça da pessoa o desejo da melhora, já é um avanço significativo. O Espiritismo já vai ter atendido parte da sua tarefa. E aí nós temos que lembrar de um caso que eu já citei aqui, muito interessante, que está relatado num livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, de um homem que tinha um ódio por outro homem e ele queria matar esse homem de qualquer forma. Então ele foi até o Chico Xavier, lá no centro do Chico, e o Chico conversou com ele. Então ele ficava ali, sempre nas reuniões, para tentar ter força para não matar aquele homem, matar o homem que ele odiava, que ele fez mal. E ele fez isso, lutando contra a raiva, contra o ódio, contra esse sentimento negativo, até que chegou um momento em que souberam, e ele soube também, que o homem que ele odiava foi assassinado por outro homem. Olha só que interessante. Só do ato desse homem não ter praticado um assassinato, o Espiritismo já está num passo correto. Então não cabe a nós interferirmos no pensamento, na crença do outro. Cabe nós sim jogarmos argumentos, elementos para que a pessoa possa refletir e principalmente possa encontrar um sentido na fé. Isso é a principal importância do Espiritismo. Lembre-se que o Espiritismo ele veio no momento em que a humanidade estava preparada intelectualmente e moralmente para entender certos fenômenos da natureza. E a função de Allan Kardec foi exatamente isso. Então, os fenômenos materiais, os fenômenos espirituais mais materializados, como a dança das cadeiras, né, as mesas girantes, etc., era para chamar a atenção para o fenômeno espiritual. Chamando a atenção para o fenômeno espiritual, vem Allan Kardec para nos explicar como esse fenômeno se dava, se constrói e por que ele existe, e demonstrando que é um fenômeno natural, na lei da natureza. Automaticamente o Espiritismo nasce como ciência e nos traz luz para o nosso verdadeiro sentido da vida. E luz e um questionamento. Olha, se existe vida após a morte do corpo físico, e se nós somos responsáveis pelas nossas vidas, não adianta você se batizar, se crismar, né, pagar dízimo, se você não tem uma conduta correta. E mais, não é o fato de você ser nobre que você vai ter um reino, uma parte do reino na glória de Deus. Não. É só conduta espiritual. E aí ele chama esse questionamento e força-nos a fazer um exercício de meditação espiritual. O que eu estou fazendo com a vida? Essa é a função. Então a função do Espiritismo é muito importante. Não é de guerra, não é de briga, é de amizade, de concórdia, de esperança, trazer a humanidade para levar a humanidade a continuar a sua jornada espiritual. Porque é difícil. Viver no planeta Terra é extremamente difícil, principalmente agora no mundo de provas e expiações, pelo mundo de regeneração, em que muitos setores da sociedade colocam as asas de fora propagando o mal e as pessoas acreditarem no bem. E aí vem o Espiritismo demonstrando que há uma ciência do porquê do bem, do porquê do amor, do porquê do respeito às pessoas.
E não a imposição de um credo religioso, sim o respeito. Seria tão bom se nós pudéssemos viver em harmonia, naquele cristianismo mais primitivo, né? Primitivo não no sentido negativo, mas no sentido do amor ao próximo mesmo, a convivência, do respeito, da esperança, que infelizmente muito daquilo que Jesus ensinou foi deturpado, foi utilizado apenas para poder galgar poder e dinheiro no planeta Terra. Então a função do Espiritismo é dar vida, dar continuidade a essa vida, essa árvore frondosa que Jesus plantou, oferecendo um pão, a esperança e a sombra para o descanso e refazimento espiritual de todos nós. Tenho fé, mas uma fé raciocinada, uma fé lógica, procurando a verdade, sempre, mesmo que a verdade doa. Mas essa verdade não significa imposição, significa compreensão e ajuda em um coletivo, mútuo, respeitando a maneira de cada um pensar e de agir. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.